Olá, garotada. Nós vamos dar início à aula do nono ano, Industrialização e Globalização. Quando se fala em industrialização, vem à tona a questão da Revolução Industrial, que aconteceu no século XVIII na Inglaterra, sobretudo na Europa. Então nós temos aqui o mapa. Então vocês alunos podem pensar um mapa mental que nós dividimos os continentes em 5 continentes. No caso, a América, a África, a Ásia, a Oceania ou Austrália e a Europa. Então a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial surgiu no século XVIII, aqui no Reino Unido. E essa Revolução Industrial foi um acontecimento que, de certa forma, transformou o mundo para a questão do trabalho e para a questão do capitalismo. Dentro dessa dinâmica da industrialização, nós vamos tratar da questão da globalização, onde nós podemos dizer que a globalização é toda a internacionalização da cultura, da economia, dos meios de comunicação, e hoje a globalização está cada vez mais forte no século XXI. E alguns geógrafos, alguns historiadores, alguns estudiosos já dizem que essa globalização ela começa no período das grandes navegações no século XV. Então eu estou colocando aqui onde os europeus, França, Itália, Inglaterra, Reino Unido, no caso a Inglaterra, que é o Reino Unido, a Holanda, esses países foram os países pioneiros das grandes navegações no século XV, 1500. E a partir desse século XV começa as grandes navegações e aí, entre aspas, já começa a globalização, esse período da globalização. Então nós podemos ver que essa globalização se origina a partir daí. E com a globalização surgem as revoluções tecnológicas, que de certa forma altera esse espaço, esse cenário mundial. Então, segundo o geógrafo Milton Santos, ele diz que o mundo pode ser visto de 3 formas, trazendo essa questão da tona da globalização. O mundo como ele é, de perversidade, o mundo como ele é visto, de fábulas, e o mundo como ele deveria ser, um mundo mais humano, no caso, por uma outra globalização. Então, com esse surgimento da industrialização, houve a transformação do espaço geográfico mundial. O mundo começou a se transformar a partir da industrialização. Anterior a isso, houve uma série de acontecimentos, sobretudo nos Estados-nações, nos países Estados-nações da Europa. Também nós vamos falar sobre quais são os efeitos dessa globalização. Então, a globalização, de certa forma, transformou as relações econômicas e as relações sociais em todo o planeta, aonde surge principalmente a internacionalização das telecomunicações. E o geógrafo Milton Santos também coloca essa questão da globalização, e nós estamos hoje, atualmente, no século XXI, num período técnico, científico e informacional. Ou seja, no período técnico da tecnologia, científico porque o avanço da ciência, e tecnológico, o avanço da tecnologia. Técnico-científico, e informacional é a questão da informação. Técnico, científico, informacional, técnico da tecnologia, científico da ciência e informacional da questão da informação. E houve, de certa forma, com essa industrialização e com a globalização, a abertura do comércio internacional. Então vem surgindo aí um órgão importante, que é a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, que tem a função de regulamentar, de reger esse mundo, esses países que estão dentro do mundo da globalização. E aí também a gente pode citar o caso da ONU,
que é uma sigla que significa Organização das Nações Unidas. No mundo nós temos quase cerca de 200 nações. E essas nações que fazem parte da ONU são considerados países, são considerados Estados-nações. Existem países que não ainda, aliás, existem povos que não têm um território, que não têm países. E aí, esses países, de certa forma, esses povos não fazem parte do comércio internacional. Para eles fazerem parte, eles têm que ser considerados Estados-nações. Eu vou citar aqui um questionamento relacionado à temática da industrialização e da globalização, que é uma pergunta: como o avanço tecnológico pode modificar as condições de vida de uma população? Repetindo, como o avanço tecnológico pode modificar as condições de vida de uma população? Então, como a gente está vivendo hoje um grande avanço da tecnologia, como é que ele pode modificar essas relações? De certa forma, de uma forma muito grotesca, de uma forma muito rápida, intensa, né? Nós temos aí, nessas últimas décadas, nesses últimos 20 anos, né, década de 90, quando surgiu a internet, e agora nos anos, a partir dos anos 2002, 2003, intensificou-se aqui no nosso país, onde surgiu algumas redes dos meios de comunicação, sobretudo que a gente conhece, que é a questão do Facebook, do Instagram, do próprio e-mail, que faz com que nós tenhamos um relacionamento diferenciado. O que os nossos avós muitas vezes passavam 10 anos para saber, a gente fica sabendo em termos de segundos. Tudo que a gente quer conhecer, só ir lá na pesquisa, no Wikipédia ou no Google, o pai Google, né, o Dr. Google, como muitos falam, e você vai buscar a informação, então está muito rápido. E a outra questão é como o fato de estarmos cada vez mais conectados globalmente influencia as relações internacionais. Então a gente está conectado internacionalmente e globalmente, vai influenciar também e vai facilitar também as relações comerciais, né? As trocas comerciais. E o último questionamento é como a economia de um país pode ser beneficiada ou prejudicada em um ambiente de competitividade global, em muito. Se o país não tiver dentro do mundo da globalização, dentro do mundo tecnológico, inserido e conectado, fazendo parte da própria ONU, fazendo parte da Organização Mundial do Comércio, nós temos as relações internacionais dos países que são mais ricos, como citamos sempre em aula, que é os Estados Unidos, a China, o Japão, a Inglaterra, né? E esses países que estão concorrendo no cenário internacional. Então, a gente vai concluir essa parte, essa temática, que é as transformações do espaço geográfico mundial, esses 3 tópicos. Os efeitos da globalização e o comércio internacional. E eu peço que vocês reflitam, dêem uma olhadinha nesses 3 temas. Eu vou colocar os temas na pauta, para no final vocês fazerem uma breve pesquisa, em termos de síntese de relatório, escrever no caderno, e depois a gente vai fazer uma avaliação. Tenha um bom dia, e tenha uma boa tarde ou tenha uma boa noite.